Não existe liberdade como a liberdade de ser subestimado constantemente. E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje estou aqui para falar do As Mentiras de Locke Lamora, do Scott Lynch. As Mentiras de Locke Lamora, ele é o volume 1 dos Nobres Vigaristas, que é uma coleção do Scott Lynch que foi planejada para ser 5 livros. Atualmente só tem 3 lançados, o quarto está próximo de ser lançado. Os 3 já foram lançados aqui no Brasil, que também foram lançados lá fora. O primeiro volume, esse aqui, As Mentiras de Locke Lamora, foi lançado em 2006 lá fora. E aqui no Brasil ele foi lançado em 2014 pela editora Arqueiro, que é quem está trazendo a coleção inteira. Essa versão é com uma tradução da Fernanda Abreu. Fala sobre o livro. As Mentiras de Locke Lamora, elas contam a história de um grupo que são os Nobres Vigaristas. Ele se passa em um mundo de fantasia, e o foco é a parte interessante, a parte inovadora dessa história, porque As Mentiras de Locke Lamora, elas focam em um grupo de ladrões. Mas eles não são aquele típico ladrão de fantasia, de guilda, de gente que rouba os outros na rua, ou são invasores de casas e arrombadores de cofres. Quer dizer, eles também fazem isso no início, mas a habilidade deles é melhor aplicar, porque é o seguinte, os personagens principais são os nobres vigaristas, né? O Locke Lamora, o Jean Tannen, os gêmeos Sansa, que são o Caldo e o Galo, e o Pulga, que é o aprendiz que segue ele. A história, ela segue 2 linhas do tempo, que é em flashback no passado, quando eles ainda são jovens, crianças, e no futuro, quando eles já são adultos. No passado, o líder do grupo de ladrões dele é o que é chamado de garrista nesse mundo. O garrista deles é o Correntes. O Correntes seria um sacerdote do Guardião Torto. Ele realmente é um sacerdote de um deus dos ladrões. Ele quem cria todos os outros personagens, os nobres vigaristas, para que eles sejam não apenas ladrões, assim, estilo ladrões de galinha, são ladrões de coisas pequenas. Ele transforma eles em criminosos sofisticados. Eles são ladrões, eles não são apenas, eles deixam de ser apenas ladrões e passam a ser golpistas. Então, eles passam a dar golpes estilo estelionato, acumular grandes quantidades de dinheiro com isso. Aí no futuro, o Padre Correntes, ele fica mais velho, vem a falecer, eles não exploram tanto essa história, mas quando eles são mais velhos, o garrista deles passa a ser o próprio Locke. Por isso que o livro traz o nome dele, são As Mentiras de Locke Lamora, ele é o personagem principal. Ele é um mundo de fantasia, ele tem magia, existem magos mesmo. A magia não é um negócio tão extrapolado, tão bem explorado, porque os magos, eles quase todos vêm de uma mesma nação, e eles normalmente são contratados como mercenários. Inclusive aparece um mago nessa história, no primeiro livro. O que nós vemos, na verdade, é mais eles manobrando dentro do submundo, porque eles moram em uma cidade chamada Camor. A história é totalmente urbana, eu acho isso muito legal. Ela se focar em ladinos e ser totalmente dentro de uma cidade, de ser uma guilda de ladrões, por exemplo. Eles estão, no início, eles estão dando um golpe que envolve uma importação de vinhos, e eles fingem que são estrangeiros para um nobre extremamente rico. E na verdade, qual que é o problema? Esses golpes que eles estão dando, eles ameaçam acabar com a paz secreta. A paz secreta é um acordo entre o Duque e os líderes criminosos. Na verdade, o principal líder criminoso de Camor é um cara chamado Capa Barsavi. Capa vem de capo, né? Você vai perceber que muita coisa é baseada na máfia italiana. Então, os líderes, que seriam na máfia, seriam os capos, são chamados de capa. Então, o líder da maior parte dos criminosos da cidade é o Capa Barsato. O Garrista também vem desse nome. Tem muita gente que tem nomes que remetem ao italiano ou latinizado. Então, existe um acordo entre o Duque e os líderes criminosos. Eles têm meio que uma cota criminal, assim. Isso me lembra muito o Terry Pratchett e o Patrício, que é o líder de Ankh-Morpork, ele tem um acordo com os criminosos de que eles têm uma cota que eles podem roubar todo mês, por exemplo. E é mais ou menos isso que acontece no Locke Lamora. Só que de uma maneira mais séria, né? O acordo só diz que eles não poderiam atacar os nobres, que são as pessoas mais ricas. Eles poderiam atacar, sei lá, da classe média para baixo. O grupo do Locke, os nobres vigaristas, eles se reportam a um capa e etc., mas eles estão quebrando secretamente esse acordo, o acordo secreto. Eles fingem que eles cometem uns crimes mais simples, só que eles cometem crimes muito mais elaborados e eles estão roubando dos nobres mesmo. E eles se acham, assim, um estilo Robin Hood, apesar de eles não distribuírem o dinheiro deles, mas só do fato deles roubarem dos nobres, eles acham que eles são muito melhores do que um criminoso comum. Enquanto isso, eles estão criando uma lenda, porque todos os crimes deles, os grandes crimes de enganação deles, de estelionato, por exemplo, todos são atribuídos a um personagem fictício que eles inventaram, que é o Espinho de Camor. Então, eles são meio que um bando meio pelego, assim, mas com muita criatividade e muita força de vontade,
Só que eles passam por um único criminoso mega competente que tá enganando os nobres e roubando enormes quantidades de dinheiro deles. E ao mesmo tempo que existe esse erguer do espinho de Camor que deixa todo mundo na cidade com medo, tem um novo personagem na cidade, que é o Rei Cinza. O Rei Cinza ele é um personagem que está está gerando uma guerra secreta dentro da cidade contra os criminosos, etc. Mas ele não é um simples justiceiro, ele é um cara meio violento pra caramba. Eventualmente, o Loki vai entrar em rota de colisão com o Rei Cinza. Na verdade, eles acabam criando uma situação que eles acabam sendo usados por ele. É bem interessante. No geral, o livro é muito, muito bom. Eu acho um dos melhores primeiros volumes de livro de fantasia. Eu li os outros dois. Infelizmente, eu achei o segundo e o terceiro inferiores ao primeiro. Seria mais legal se tivesse uma progressão. Não são de se jogar fora, não são ruins, são legais ainda. Apesar de eu achar o segundo bem fraco, o terceiro é mais ou menos. E eu acho o primeiro muito bom. Eu acho que o primeiro livro ele podia ter se fechado numa história só e já estaria bem resolvido. Só que ele dá uma série de ganchos, apresenta personagens que não levam a lugar nenhum para serem explorados no resto da série, na verdade, né? Sem falar que eu gosto mais do cenário desse livro, a ideia totalmente urbana, de guildas, de grupos criminosos se enfrentando e tendo que lidar um com o outro, e o fato deles meio que manobrando no meio de grupos muito mais perigosos tornam a história muito mais legal. O Loki é um personagem muito bom, o Jean também é um outro personagem muito bom. Todos os personagens principais são bons, os gêmeos Sansa, o Pulga, são razoáveis, são legais. Mas é que o Loki e o Jean são a grande atração, na verdade. Apesar do Loki ser um personagem que ele é extremamente egoísta às vezes, e ele acaba ferrando todo mundo por causa disso. O Jean seria o meu personagem predileto. Provavelmente, da maioria das pessoas que leem esse livro, acho que o Jean é o personagem predileto. Bom, é isso. O Locke Lamora, ele é uma fantasia com uma proposta bem diferente de personagens principais, de ambientação, de seguir uma história em geral, de narrativa. Ele é legal, ele é muito interessante. Ele é todo em terceira pessoa, ele se passa em dois tempos distintos, com flashbacks, que é uma coisa que ele volta a utilizar nos outros livros. Eu acho legal no primeiro livro, mas depois eu acho meio cansativo nos demais, porque eu acho que fica muito utilizado, sabe? Às vezes você quer muito ver como é a história de uma determinada linha do tempo e ele tem que revelar coisas na outra e ele fica fazendo mistério para revelar. Eu acho um pouco problemático isso. Mas, no geral, é muito legal o livro. Vale a pena. Se você quer ver uma fantasia diferente, interessante, com certeza, As Mentiras de Locke Lamora. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.